Olá, amados irmãos e irmãs, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a este nosso momento de culto, de louvor, de adoração, momento de ouvirmos a palavra do Senhor, palavra esta que é viva, palavra esta que fala fundo aos nossos corações. Que Deus que é Pai, o Deus que é Filho, o Deus que é Espírito Santo, a Santíssima Trindade, se faça presente nas nossas vidas e no nome deste Deus triuno, nós queremos iniciar. Por isso eu convido para fecharmos os nossos olhos e falarmos com Deus em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, louvamos a Ti porque Tu és o Deus gracioso, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus salvador de toda a humanidade através do sangue derramado de Jesus Cristo na cruz, o Deus santificador que coloca a fé através do santo batismo, através do ouvir da palavra, o Deus que acolhe a todos. Pai amado, nós queremos iniciar este culto convidando que Tu estejas presente nas nossas vidas, nesta manhã de domingo e em todos os dias, Senhor. Hoje é o último dia do mês de janeiro do ano de 2021. O primeiro mês está se acabando, mas sabemos, Senhor, que cada dia deste novo ano, Tu estarás presente conosco, nos mostrando Teu amor, Teu perdão, nos mostrando a Tua fidelidade. Faça-nos também, Senhor, andar nos Teus caminhos, conduzidos e orientados pelo Teu Santo Espírito. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos de pé. Vamos lá comigo. Uma nova vida me deu no momento em que reviveu. A morte não pôde deter. Jesus nesse nome há poder. Tudo que era velho passou. Nova. Vida me deu no momento em que reviveu. A morte não pôde deter. Jesus nesse nome, sem poder, que era velho passou. Nova criatura comigo me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez. A vida começou. Seu sangue há poder de perdoar e salvar. Uma palavra lhe basta para a fé operar. Ele consola, Ele cura, Ele faz levantar. Só Ele é Deus soberano, igual a Ele não há. Me quebrou, me refez. A vida começou outra vez. Não sou eu quem vive, Jesus vive em mim. Eu quero amá-lo até o fim. No seu sangue há poder de perdoar e salvar. Uma palavra lhe basta para a fé operar. Ele consola, Ele cura. Assim. igual a Ele não há.
ser fiel. Nós vivemos hoje num mundo onde fidelidade está muito difícil. E eu não falo apenas na relação de traição de marido e mulher. Em tudo. Nós traímos, enganamos, nós somos infiéis em muitas e diversas situações. Mas isso não é só algo que acontece conosco hoje. Na história bíblica, durante toda a história do povo de Israel, nós vemos um povo sendo infiel com Deus. Sim, nós também somos infiéis com Deus. Nós deixamos a vontade de Deus de lado para seguir as nossas próprias vontades. Nós esquecemos os caminhos de Deus e queremos trilhar os nossos próprios caminhos. Nós esquecemos da vontade soberana de Deus para nos guiar pela nossa própria vontade. Isso sem contar as inúmeras vezes que nós buscamos auxílios e proteção em coisas que são duvidosas. Amados, Deus nos dá a oportunidade de confessarmos a Ele, porque Ele sim é fiel. E a sua fidelidade não tem fim, o seu amor não tem fim. Porque o seu amor e a sua fidelidade foi demonstrada através de Jesus Cristo. Por isso convido para confessarmos a Deus a nossa infidelidade e confiarmos no amor, no perdão, na fidelidade dEle através de Jesus. Pai amado, confessamos a Ti, Senhor, os nossos pecados. Confessamos, Senhor Deus, que falhamos, pecamos por pensamentos, palavras, ações e omissões. Confessamos, Senhor, que somos infiéis. Infiéis no nosso relacionamento humano, infiéis no nosso relacionamento familiar, no nosso relacionamento profissional. Somos infiéis também, Senhor, no nosso relacionamento contigo. Perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor Deus. Transforma as nossas vidas. Conduza, Senhor Deus, para que tenhamos um novo viver, um novo coração, conduzido e orientado pelo Teu amor, pelo Teu perdão, pela Tua fidelidade. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. É o que te pedimos no nome santo de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Deus é fiel e justo. E como ministro da igreja, chamado e ordenado, eu anuncio a cada um de vocês esta fidelidade de Deus. Fidelidade que perdoa pecados. Por isso eu vos declaro que os seus pecados todos estão perdoados. E eu afirmo isso no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O salmo para o nosso culto, salmo de número 111, um salmo de louvor a Deus, onde nós lemos assim: Aleluia! Na reunião do povo eu louvarei a Deus, o Senhor, com todo o meu coração, junto com os que lhe obedecem. Como são maravilhosas as coisas que Ele faz. Todos os que se alegram por causa delas querem entendê-las. Em tudo que Ele faz há glória e grandeza. A sua fidelidade é eterna. O Senhor não nos deixa esquecer dos seus feitos maravilhosos. Ele é bom e tem muita misericórdia. Ele dá alimento aos que o temem e nunca esquece a sua aliança. O Senhor mostrou o seu poder ao povo de Israel quando lhe deu as terras de outras nações. Ele é fiel e justo em tudo o que faz. Todos os seus mandamentos merecem confiança. Eles permanecem para sempre, pois se baseiam na verdade e na honestidade. Deus pôs o seu povo em liberdade e fez com ele uma aliança eterna. Ele é santo e poderoso. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Ele dá compreensão aos que obedecem aos seus mandamentos. Que o Senhor seja louvado para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és olheiro e eu sou um vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, um vaso novo. Os textos para o nosso culto de hoje, nós faremos a leitura de 2 textos do Novo Testamento. Primeiro, a carta de Tiago, no capítulo 3, versículos 17 e 18. Tiago, capítulo 3, versículos 17 e 18, onde lemos assim: A sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura, e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Esta aqui é a leitura da epístola e a leitura do Santo Evangelho. Nós encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 9, os versículos 33 a 37. Marcos 9, 33 a 37, onde lemos assim: Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos 12 discípulos: O que é que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles ficaram calados, porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era o mais importante. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Aí segurou uma criança e a pôs no meio deles, e abraçando-a disse aos discípulos: Aquele que por ser meu seguidor receber uma criança como esta, estará também me recebendo. E quem me receber, não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou.
Que Deus abençoe essas palavras no nosso coração. Amém. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu aqui na minha casa, vocês aí na sua casa, e a gente hoje vai conversar um pouquinho sobre um versículo bem importante que Jesus falou lá no momento do seu batismo. Ele falou assim, ó: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ide por todo mundo e fale do amor de Deus. Ide por todo mundo e fale que Jesus é o seu Salvador, é o meu Salvador. Então, este vai ser o assunto de hoje. Quem de vocês já participou de uma pescaria? Ou já viu uma pescaria? Ou já ouviu falar como é que é uma pescaria? O que tem numa pescaria? Anzol, muito bem. As pessoas fazem assim, ó. Tem uns caniços, às vezes é feito de madeira mesmo, tem os mais profissionais, né? Mas tem aqui, presinho aqui com fiozinho, lá na ponta tem um anzol. E aí as pessoas, quando vão pescar, ou num rio, ou num lago, ou no próprio mar, as pessoas jogam o anzol. Ops! As pessoas jogam o anzol e ficam lá, esperando. Espera. Espero, até que de repente, puxa, e vem um peixe. Às vezes não vem um peixe, às vezes fica um tempão esperando e não vem nenhum peixe. Que outro jeito que tem de ir numa pescaria também? Quem de vocês sabem? Rede, muito bem, rede. Ah, outra coisa, ó. Tem pessoas que vão pescar de dia e colocam assim, ó, um chapéu para não pegar muito sol na cabeça. E quando vão pescar, o que vai mesmo aqui na ponta do anzol? O que vai aqui na ponta? Uma isca, muito bem. E o que é essa isca? Uma ração, pode ser um restinho de comida. Isso, um pãozinho amassadinho. Meu pai pescava assim, botava um farelinho de pão, miolinho de pão amassadinho e colocava ali. E aí então fica lá esperando para pescar. Sempre tem mosquito em pescaria. Então, tem outras formas de pescar também. Tem gente que vai num barco, ó. Tem pessoas que vão num barco assim, né? Daí vão lá, aí as pessoas vão aqui dentro, vão lá no meio do rio, que é mais silencioso, é mais longe da margem, os peixinhos estão mais tranquilinhos, vão lá. E aí daqui de dentro joga a sua rede ou então usa o seu caniço. Rede também, né? Olha só, olha aqui. As pessoas pegam a rede, ó, tem uns pezinhos aqui na rede, né? Aí as pessoas pegam e jogam. Opa, não deu muito certo. Jogam a rede e ficam lá também esperando até que vem a rede cheinha de peixinhos. Bem, a história que eu vou contar para vocês hoje é uma história que tá na Bíblia, no livro de João. Então eu vou contar a história, mas tem o livro de João que você pode ler em casa com a sua família. Então o livro que eu vou usar é este livro aqui. O nome da história é Peixe na Rede. Foi o que aconteceu com os primeiros discípulos de Jesus, amigos de Jesus. Eles eram pescadores e certa vez pescavam com os seus barcos a noite inteira no lago da Galileia, bem longe daqui, bem longe. Ficaram a noite inteira jogando suas redes e nada de peixinhos. Já estavam cansados, pois tinha passado muito tempo já. Então eles foram lavar as suas redes, quando Jesus passou e pediu para um deles, o Simão, levá-lo em seu barco. Jesus queria ensinar as pessoas, mas havia tanta gente que ele precisou se afastar um pouco no lago para falar com todas elas. Quando Jesus terminou de ensinar, disse a Simão: leve o barco mais para o fundo, junto com seu irmão André. Jogue as suas redes na água. Será? Simão não gostou muito da ideia, pois eles já haviam tentado durante muitas horas e os peixes não apareciam. Porém, como era o Mestre Jesus que estava dizendo, eles obedeceram
e jogaram novamente as redes no lago. O que aconteceu depois foi muito incrível. Uau! Pescaram tantos peixinhos que as redes quase estouraram, quase que eles não conseguiram puxar. Eles tiveram que chamar os seus amigos, o Tiago e o João, pescadores que estavam lá num outro barco, para ajudá-los. E eles encheram os 2 barcos com tanto peixe que eles quase afundaram com o barco. Simão e os outros discípulos ficaram muito admirados, mas Jesus disse a eles: não tenham medo. De agora em diante, vocês serão pescadores de homens. Pescadores de homens? Será que isso é possível? Pescar gente? O que será que Jesus queria dizer com aquilo? Então, é possível sim, porque no momento que você fala para um amigo seu, para um colega de aula, para um primo, uma prima: olha, eu tenho uma coisa para te contar. Jesus te ama muito e Jesus te quer pertinho dele, que nem eu, que nem os meus amigos. Você está pescando gente para o reino de Deus. Então essa é a lição que mostra hoje. E nesse momento que nós estamos vivendo, em todos os momentos da nossa vida, nós devemos ir e levar o evangelho de Deus para as pessoas, para pescar muitas pessoinhas, muitos amiguinhos para o reino de Deus, juntinho de Jesus. É isso aí, gente. Fiquem com Deus e que a gente possa sempre trazer mais e mais amiguinhos para o reino de Deus. Vamos cair e se jogar na rede de Jesus! Caríssimos irmãos e irmãs em Jesus Cristo, cumprimento todos vocês, aqueles que também terão acesso a esse momento, não sendo membros da igreja, todos são muito bem-vindos. Nós estamos vivendo o 3º domingo após Epifania. Eu não vou falar exatamente sobre os textos correspondentes a essa época da Epifania, mas o que vou lhes dizer não deixa de ser uma tremenda epifania, isto é, uma manifestação da vontade soberana de Deus, mais que soberana, misericordiosa para todos nós. O texto escolhido é o da carta de Tiago, capítulo 3, verso 18, onde ele diz o seguinte: pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. E a nossa mensagem tem como tema: pessoas são a prioridade de Jesus. Meus estimados, o impulsivo Pedro falava muito, às vezes com razão, outras nem tanto. João parecia mais introspectivo, mais na dele, mais para dentro. Mas haveria de se revelar mais tarde um erudito, assumindo um tom professoral, paternal. Mas e Tiago? Quase não se ouve falar de Tiago. Era mais calado, na dele. Mas quando falava, era preciso prestar atenção ao que ele dizia. Tiago foi o pastor da primeira congregação do cristianismo, a congregação de Jerusalém. Foi também o primeiro mártir, condenado pelo Império Romano. O apóstolo Tiago, que falava pouco, mostrou-se muito equilibrado no primeiro grande concílio da igreja cristã em Jerusalém, conforme vocês podem ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Ali, em meio a uma forte discussão sobre se eles podiam ou não entrar nas casas dos gentios para evangelizá-los, e se os não-judeus deveriam ser circuncidados ou não. Circuncidados aqui quer dizer, os meninos, quando nasciam, tinham que sofrer um pequeno corte numa pregazinha, do prepúcio do seu órgão genital. Era uma espécie de marca do povo de Deus. Mas isso era uma coisa ligada aos judeus. Então esse concílio discute se essas coisas são necessárias. E aí interessante a palavra de Tiago. Tiago apresentou um parecer que foi aceito pela igreja daquele momento e depois enviado como carta oficial à recém-fundada igreja de Antioquia.
E o resumo da carta era este: não perturbem os gentios com costumes judeus. Deus planejou desde o princípio a salvação para todos, judeus e não judeus. Recomendamos apenas o seguinte: que os novos crentes não pratiquem imoralidade sexual, que se abstenham de comer a carne oferecida aos ídolos, que não comam carne de animais que morreram por estrangulamento, nem o seu sangue. Muito bem, saúde a todos. Esse era Tiago. Esse mesmo Tiago, por divina inspiração, deixa um grande legado à igreja do futuro, através da sua carta apostólica. O que ele escreve tem íntima conexão com o Evangelho de Jesus. Jesus percebeu que os seus alunos estavam discutindo algo em voz baixa. Ele fez de conta que não ouviu nada enquanto caminhavam de volta para casa em Cafarnaum. Quando chegaram em casa, sabendo que eles estavam discutindo sobre quem deles era o maior e quem teria o maior cargo no reino de Deus, Jesus os convida para uma lição. Ele começa dizendo: quem quiser ser o primeiro deve ficar em último lugar e servir a todos. Em seguida, ele exemplifica de modo prático o que ele está dizendo. Ele toma uma criança e a abraça. Então ele diz: aquele que quer ser meu seguidor, aquele que por ser meu seguidor receber uma criança como esta, estará também me recebendo. E quem me receber, não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou. Em outras palavras, não há nada mais importante que discípulos que fazem discípulos. Levar o evangelho às pessoas mais humildes, mesmo às crianças, essa é a tarefa maior. Isso é o que agrada a Deus, e a isso Ele está disposto a abençoar. Eu tenho, meus irmãos, minhas irmãs, a forte impressão de que esta lição de Jesus ficou gravada profundamente na mente de Tiago, especialmente pelo tom que ele usa em sua carta apostólica, dirigida à igreja cristã e ao povo de Deus espalhado pelo mundo todo, conforme se pode ler no capítulo 1, versos 1 e seguintes. Mas é o final do capítulo 3 e início do 4 de Tiago que nos interessam. Ele escreve ali o seguinte: existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações praticadas com humildade e sabedoria. Mas se nos corações de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura. É também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Capítulo 3, versos 13 em diante. E aí, então, vem o versículo base desta mensagem. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas por aqueles que trabalham em favor da paz. Meus estimados, nas organizações empresariais, geralmente há um plano de carreira. Trata-se de uma espécie de meritocracia. O sujeito cresce, se aperfeiçoa, faz cursos, se empenha para subir de posição, nem que isso signifique ganhar a posição do outro. Na igreja, conforme ensinou Jesus no Evangelho de hoje, Marcos 9, e conforme reforçou o apóstolo Tiago, as coisas não funcionam assim. Não é a função que conta, não é a posição pessoal que importa. Nada importa mais que as pessoas a serem ganhas para o reino de Deus. Portanto, o foco está na tarefa, muito mais do que no trabalhador.
Ganhar pessoas para Cristo é maior do que cargos ou funções. E quando alguém disser que isso soa injusto para com o trabalhador, respondam: esse trabalhador foi posto no testamento do dono da empresa. Ele foi feito herdeiro do reino. Não há, portanto, injustiça alguma. O que há é uma colheita de bondade, da bondade do Senhor, da empresa, da grande empresa, da igreja. Não é o que disse Tiago no nosso texto? Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas por aqueles que trabalham em favor da paz. Se Tiago falava pouco, disse muito aqui, quando escreveu esta carta. O grande reformador da igreja do século XVI, o Dr. Martinho Lutero, nos primórdios do seu ministério pastoral, teve dificuldade de capturar o pensamento de Tiago. Por exemplo, observem esta aparente contradição. Tiago chegou a escrever, capítulo 2, verso 24. Assim vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações, e não somente pela fé. No entanto, o grande apóstolo Paulo havia escrito aos Romanos, no capítulo 3, verso 28. Assim, percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé, e não por fazer o que a lei manda. Puxa, Lutero ficou tão perturbado com esta aparente contradição, que chegou a dizer que a teologia de Tiago era como palha, quando comparada com a profundidade de Paulo. Mais tarde, no entanto, na sua velhice e na sua sabedoria, Lutero retirou o que tinha escrito, compreendendo finalmente que Paulo falava da doutrina da justificação do pecador. Como é que um pecador é transformado, tornado justo diante de Deus? Pela fé em Cristo, exclusivamente. Enquanto Tiago falava de uma outra coisa. Falava do processo de santificação do pecador. Isto é, um pecador que já está salvo, está no caminho da salvação, mas que busca um contínuo aperfeiçoamento, embora saiba que a perfeição só será alcançada lá, na igreja triunfante, no céu. Por isso, meus irmãos, nos aproximando do final dessa mensagem, eu lhes digo, valorizemos muito o legado do apóstolo Tiago. Ele pregava uma igreja viva, ativa, não morna, nem acomodada. Ele sabia, como nós devemos continuamente aprender, que nada é mais importante que a missão que nos foi confiada, qual seja, levar o evangelho ao maior número de pessoas que pudermos, aproveitando todas as oportunidades que se nos apresentam ao longo das nossas vidas. Bem, eu termino esta mensagem trazendo para vocês um ícone da pregação do evangelho, que foi o pastor Billy Graham, por quem eu tenho inclusive grande admiração, mas ele aprendeu uma lição com um leigo. Ele se hospedou numa das suas viagens missionárias na casa de um deles, ficou por 3 dias lá. Quando ele estava se despedindo na ferroviária, aquele que o havia hospedado pôs a mão no ombro dele e disse: pastor, se o senhor acreditasse mesmo neste Cristo que prega com tanto entusiasmo, não teria ficado 3 dias inteiros na minha casa, sem me dizer uma palavra sobre ele. Eu garanto para vocês, o Billy Graham nunca mais esqueceu isso. Eu não sei quais são as muitas oportunidades que Deus tem posto na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Mas eu só sei de uma coisa: aproveitemos ao máximo cada uma delas, porque a nossa palavra pode ser a última que alguém vai ouvir, e que essa última palavra seja a palavra de fé, de amor e de esperança. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade, se Deus o permitir. Convido para juntos confessarmos a nossa fé cristã através das palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Como é bom ouvirmos e meditarmos e sabermos que a prioridade de Jesus é por cada um de nós, que o amor dele é por cada um. E ele não poupou esforços e nos convida hoje a espalharmos esta boa notícia. Por isso, queremos orar e falar com Deus em oração. Senhor, nós louvamos a Ti, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, o Deus que acolhe, o Deus que ama, o Deus que perdoa. Nós louvamos a Ti, Senhor Deus, porque Tu enviaste o Teu Filho Jesus por amor a cada um de nós. Nós louvamos a Ti, Senhor, porque Jesus veio a este mundo, nasceu, viveu, sofreu, morreu e ressuscitou por amor a cada um de nós. Nós louvamos a Ti, Senhor Deus, porque Tu nos dás a oportunidade de levarmos esta palavra àqueles que não Te conhecem, àqueles que não sabem deste Teu amor, que não compreendem este Teu amor. Nós louvamos a Ti, Senhor, porque Tu também nos usas como instrumentos nas Tuas mãos. Pai amado, obrigado porque a Tua palavra habita nos nossos corações. Obrigado porque a Tua palavra vem a nós. E nós somos instrumentos Teus para alcançar outras pessoas. Senhor, neste momento, nós também queremos colocar nas Tuas mãos os nossos pedidos e os nossos agradecimentos. Muitas são as situações, Senhor, que nos angustiam. Muitos são os medos, as preocupações. Muitas são, Senhor, talvez as angústias que nós passamos. Temos também, Senhor, muito a Te louvar e Te agradecer. Por isso, neste momento da oração, é o momento em que a minha fala, Senhor, se encerra, para que cada um possa falar intimamente contigo. Louvor, pedidos, agradecimentos. Tudo colocamos nas Tuas mãos através da oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde.
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. Nos despedimos deste mês de janeiro, dia 31 hoje. Estamos aí entrando num novo mês, uma nova semana. As férias de muitos estão acabando, período escolar para alguns logo, logo vai iniciar. E todos nós podemos ter a certeza de que neste mês de fevereiro, a mão de Deus vai guiar os nossos passos. A nossa vida toda está nas mãos deste nosso Deus. Um beijo no coração de todos, que Deus os abençoe e até o próximo domingo, se assim Deus o permitir. Amém. Vejo tua mão, em minha tanta gratidão que só sei sorrir. Na dor posso silenciar, contanto que possa gritar só para ti. Olhando o que é de bom na vida, muito que se pode ver, pois quando a fé está em Cristo, cada dia mais viver. Ó Deus, escuta minha voz, cantando o que fizeste em mim. Jesus, contigo minha vida tem tudo, só não tem mais fim. Feliz mesmo se ondas vêm, contente ainda que nada bem, como explicar? É fé, não há explicação, é força, vida, gratidão no seu amar. Olhando o que é de bom na vida, muito que se pode ver, pois quando a fé está em Cristo, cada dia mais viver. Ó Deus, escuta minha voz, cantando o que fizeste em mim. Jesus, contigo minha vida tem tudo, só não tem mais fim. Olhando o que é de bom na vida, muito que se pode ver, pois quando a fé está em Cristo, cada dia mais viver. Ó Deus, escuta minha voz, cantando o que fizeste em mim. Jesus, contigo minha vida tem tudo, só não tem mais fim. Ó Deus, escuta minha voz, cantando o que fizeste em mim. Jesus, contigo minha vida tem tudo, só não tem mais
tem tudo, só não tem mais fim.